A paz do Senhor, geração conectada com a palavra. Eu sou Atos Daniel e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A leitura bíblica de hoje está registrada no livro dos Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante, que diz assim: Havia então Jefité, um gileadita, homem valente, filho de uma prostituta, o qual tinha sido gerado por Gileade. E a mulher de Gileade também lhe tinha dado à luz filhos, os quais, quando se tornaram adultos, lançaram para fora Jefité, dizendo-lhe: Na casa de nosso pai não herdarás, porque és filho de outra mulher. Fugindo, pois, Jefité por causa de seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e se ajuntaram a ele homens ociosos, os quais andavam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel. E como os filhos de Amon estavam em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e serás o nosso capitão, para que pelejemos contra os filhos de Amon. A palavra que eu acabei de ler nos conta a história de um homem valente, o qual a própria palavra faz menção da sua valentia. O nome deste homem era Jefité. Uma das primeiras características que a Bíblia lhe dá é uma característica, digamos, boa, uma característica, digamos, louvável. Ele era um homem valente, ou seja, um homem de guerra, um homem corajoso. Jefité tinha boas e grandes virtudes. Mas a Bíblia também nos conta que este Jefité, ele havia sido gerado, mas por uma prostituta. E por ser filho de uma meretriz, de uma prostituta, aquilo lhe acarretou coisas ruins para a sua vida, porque ele, por ser filho de uma meretriz, ele era lançado fora na sociedade, ele era excluído pela sociedade, ninguém dava nada por ele, ele era humilhado em meio aos seus próprios irmãos, em que a Bíblia nos mostra que dentro de sua casa ele foi deserdado, quando seus irmãos olham para ele e dizem: Ei, aqui em casa do nosso pai, você não vai herdar nada, porque você é filho de outra mulher e, além do mais, uma meretriz. Irmãos, quantos de nós, muitas vezes, tal como Jefité, somos deserdados, digamos assim, por parentes, por amigos, por pessoas próximas, que não acreditam no que Deus tem para nós. Nós vemos que Jefité, ele não levantou guerra contra os seus irmãos, mas ele foi humilde. Ele se calou e fugiu, foi embora de sua casa. Ele tinha direito de exigir algo ali, sim. Ele tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos. Mas a Bíblia nos mostra que ele abaixa sua cabeça com humildade e foge para uma terra distante. Então eu digo para você, se as pessoas te humilham, se as pessoas te desprezam, se as pessoas não te dão valor, não se preocupe, não as odeie, não deixe que o rancor e o ódio entre no seu coração, mas creia que Deus ainda vai usar você nessa terra
E muitos ainda ficarão chocados com o que Deus vai fazer através da sua vida. Mas eu digo para você, se humilhe perante Deus e Ele vai te exaltar. Passados alguns dias, a Bíblia diz, os filhos de Amon levantam-se em guerra contra Israel. E nesse momento, em outras palavras, lançou-se uma procura constante por um homem valente. Procuraram ali em todas as tribos, procuraram aonde tinha um homem que pudesse lutar, aonde tinha um homem que pudesse liderar o exército de Israel para que eles não perdessem a batalha. E a Bíblia vai nos dizer que eles não encontraram esse homem. Por que eles não encontraram? Porque eles tentaram, e quem justamente eles foram procurar? O mais improvável, o menos provável a ser escolhido era Jefité. Ele era esse homem que as pessoas jamais imaginavam. Talvez os anciãos de Gileade tentaram de todas as maneiras, até que no fim se lembraram de Jefité. E eu quero te dizer, Deus vai fazer com que se lembrem de você. Deus vai fazer com que o seu nome não seja esquecido. Apenas se posicione em favor de Deus. Apenas se posicione naquilo que Ele tem para você. Talvez você se sente esquecido nesta terra distante. Talvez você se sente esquecido e zombado por todos ao seu redor. Mas esteja na brecha, porque teu nome ainda vai ser relembrado e vão procurar você. A Bíblia nos diz que foram procurar esse homem. Foram procurar Jefité. Chegaram em Jefité e dessa vez aqueles que se exaltaram para caluniá-lo, se exaltaram para julgá-lo, aqueles que se exaltaram para lançá-lo fora, foram os mesmos que com humildade vieram e olharam para ele: Jefité, precisamos de você. Jefité, nós precisamos de um homem valente e você é esse homem que nós precisamos. A Bíblia nos dá a entender que quando eles procuraram Jefité, é porque Jefité tinha deixado um nome lá. Jefité tinha deixado um legado de homem o quê? Valente. Aí eu pergunto para você, qual o legado que você tem deixado? Qual os exemplos que você tem dado para as pessoas que estão ao seu redor? Você se sente esquecido? Mas será que você tem um legado, algo que você deixou ali, algo de valor? Porque Jefité deixou um legado. Ele poderia não ser filho de uma mulher nobre, de um pai nobre, mas ele tinha uma nobreza dentro de si, sua valentia. O que você tem para oferecer? Ofereça. Ofereça a Deus. Porque Jefité entendeu que a oportunidade de servir como líder na batalha, ele não estaria servindo aos anciãos, ele não estaria servindo o povo de Israel, mas ele estaria servindo a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, se Deus te deu uma oportunidade para trabalhar, trabalhe. Não se preocupe em servir as pessoas. Entenda que você não está fazendo para os irmãos que estão te julgando. Entenda que você não está fazendo para as pessoas que estão apontando o dedo para você, mas você está trabalhando para Deus. Então trabalhe. E foi isso que Jefité entendeu. Eu estou trabalhando para Deus. Ele poderia ter dito: não, jamais, vocês me caluniaram, vocês me lançaram para fora. Porque Jefité olha para eles e diz: ei, peraí, será que eu estou ouvindo bem? Vocês estão me chamando depois de terem me lançado fora? O que mostra que Jefité não foi somente lançado fora pelos seus próprios irmãos da sua casa, mas também pelos anciãos. E é nesse momento que Jefité olha para eles, fala a verdade, mas diz: eu vou para a batalha, eu vou para a guerra. E pediu confirmação para eles: ei, vocês têm certeza que sou eu mesmo que vocês querem? Eles olham para Jefité e digam:
Dizemos isto aqui diante do Senhor, que é você que nós escolhemos. Diante disto, Jefité põe-se à disposição para servir ao exército de Israel. E esse homem valente marcou sua história, porque ao se posicionar como líder no exército de Israel, ele venceu a batalha contra os filhos de Amon, destruiu o exército inimigo e deu a vitória ao povo de Deus. Mas vamos olhar para o início do capítulo. Quem era Jefité? Jefité não era ninguém. Ele tinha tudo para ser um homem triste, um homem deprimido, um homem acuado. Na sua infância, ele era alguém desprezado. Na sua juventude, ele era alguém desprezado. Ele poderia ter crescido alguém que não tinha força, que não tinha disposição, que não tinha vigor. Mas quem era Jefité? Homem valente. Talvez as aflições ao seu redor tenham cooperado para que você se torne alguém deprimido, alguém triste, alguém sem disposição, alguém sem fé. Mas eu digo para você, na batalha, na luta, na carreira, guarde a tua fé. Porque Paulo mostra a mim e a você, quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você não pode perder a fé, você não pode desistir. Creia, mesmo que as adversidades sejam grandes, se dispõe a servir um Deus que é maior do que todas as tuas adversidades. Se dispõe a esse Deus, se entregue a esse Deus, deixe um legado, porque o teu nome ainda vai ser lembrado. E as pessoas vão ter que olhar para você e dizer, verdadeiramente, ele tem um valor, ela tem um valor que é maior do que o seu passado ruim, que é maior do que aquilo que ele viveu na infância. Porque ao analisarmos esse texto, nós vamos observar que as suas ações, as ações de Jefité, fizeram com que ele viesse sobressair sobre suas origens. Origens tristes, origens amargas, origens pecaminosas. Mas ele foi lembrado como homem valente. O homem que tinha tudo para não ser ninguém. O homem que tinha tudo para ser um nada. Talvez você olhe para dentro de você e diga, mas Atos, o meu passado é tão ruim, o meu passado é tão triste, o meu passado é tão forte e as pessoas ao meu redor sempre querem me cutucar quanto a isto. Paulo nos mostra que as pessoas também relembravam o passado dele, dizendo, ei, você não era perseguidor? Ei, você não era isso, você não era aquilo, você não matava cristãos? E agora? Mas as atitudes de Paulo fizeram com que ele sobressaísse a sua origem ruim, a sua origem de perseguidor. A vida dele foi transformada porque ele decidiu servir a um Deus Todo-Poderoso, porque ele decidiu que era para Deus que ele ia trabalhar e para mais ninguém. Jefité decidiu, não estou fazendo para os anciãos, não estou fazendo para minha família, não estou fazendo para Israel, estou fazendo para Deus. Assim seja você. Foque no que Deus pensa a seu respeito. Que esta palavra tenha tocado ao coração de cada ouvinte. Que Deus possa abençoar toda geração conectada com uma palavra. Não se esqueça de descer um pouquinho aí embaixo, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, deixar seu like para nos ajudar a continuar este canal. Comente embaixo o que você achou deste vídeo, compartilha com seus amigos, nos grupos, nas suas redes sociais e seja abençoado por esta palavra. Deus abençoe toda geração conectada com a palavra. Forte abraço.